Corinthians está rebaixado à Série B ou é muito cedo? Essa é a pergunta, simples e clara. Ponto final. Ou ponto de interrogação? O homem tá vindo aí, Boa Eu tarde. já falei ontem que o Corinthians não vai cair, então não pergunta pra Calma, mim. não. Eu não consigo cravar nenhuma coisa nem a outra, mas vai melhorar. Daqui pra frente Não, as coisas se piorar, se não vai tem como melhorar, piorar, né? já não vai cair, entendeu? É, O se Corinthians melhorar perdeu por pouquinho- 2x0, Brunão. Perdeu pro Vasco. Cara, o resultado do jogo de ontem fica marcado muito por um jogador, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês, mas é o Matheus Donelli, né? Que teve o azar, digamos assim, de no gol de falta que ele sofre, ter uma bola exatamente igual que o Léo Jardim pegou no mesmo gol. Então, ficou a comparação, né? O goleiro dos caras pega e o nosso não. E o Matheus Donelli que pegou o Corinthians nessa bomba aí, tá começando a ser culpado, o pessoal na bronca com ele pelos 2 gols, na verdade. O gol do Piton também falam que ele podia ter pego essa bola. Cara, eu fico com um pezinho atrás pra criticar goleiro assim. Eu acho que o Donelli pegou o Corinthians num momento muito delicado e exigir que o cara vai salvar o Corinthians como outros vinham salvando, talvez seja demais. Ainda assim, colocar nas costas dele é pesado, viu? Mas o Hugo tem que ter Mas chance. ó, vamos lá, o primeiro gol, teve gente falando que ele abriu demais o ângulo, eu vi a transmissão, o eu tava nesse discurso, Sim. mas eu não achei tão culpa dele no primeiro gol. O Romero não fez a falta, o Piton passou do lado esquerdo, foi no cantinho. Enfim, eu não sei até que ponto ele foi determinante pra derrota, porque o Corinthians perdia por 1x0, quando saiu o gol de falta tava no finzinho, né? Então eu acho que é mais um coletivo mesmo que faltou. Ontem, mais uma vez, o Timão em campo não correspondeu. Sabe o cara que se salvou, pra mim? O Coronado. Sim, acho que o Coronado ontem foi o único que tentou fazer alguma coisa pelo Corinthians, inclusive tem uma chance com ele, né? Depois também do Yuri Alberto mandar aquela bola lá na arquibancada O que foi aquilo, também. hein, cara? Gente, é difícil, o gol é pequeno. Mas acho que Mas se o colocasse Coronado, 8 gols um do lado do outro, ele não teria acertado. O Coronado, ele é o único jogador do Corinthians pra mim que ontem tenta fazer alguma coisa pelo time pra conseguir algum tipo de reação, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que valorizar bastante o que o Vasco vem fazendo nos 3 últimos jogos, porque realmente é uma reação do Vasco com o Rafael Paiva, que a torcida também já vem pedindo pra ele ser o treinador do Vasco da Gama, não ir atrás de um outro nome, porque o time realmente tem uma melhora, né? Apesar de ontem ter aquela atrapalhada ali na área do Corinthians, que começa com o Maicon, né? Aquele dupla de zaga meu também, Deus viu? do céu! Mas o Vasco, ele realmente tem uma melhora e vai pra primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Então, a gente consegue ver que tem essa melhoria e o Corinthians não consegue ainda apresentar nada de novo no seu futebol, não consegue ter nenhum outro tipo de estratégia, não consegue Não evolui, ser... né, Gabi? Não consegue ser ofensivo, também não consegue ser um time defensivo, que é a característica Mas da consegue história não do estar Corinthians. organizado. Você não falou esse ponto positivo Consegue aí. o quê? Consegue não estar organizado. É a Isso aí. regularidade, né? Isso, Essa regularidade o exatamente, Corinthians consegue exatamente. ter. E ontem foi mais uma partida que a gente vê que o Corinthians ele precisa de uma ajuda urgente. E aí hoje chegam aí mais 2 nomes, né, pra um nome já que o Pedro Ramiro, inclusive, já divulgou também nas redes sociais da Band, 2 nomes que podem ajudar o time, mas não é só isso, né? O Corinthians, ele precisa melhorar na defesa, precisa melhorar no ataque, e sobre a questão do Donelli, tô na mesma linha do Bruno, que ele chega numa panela de pressão e com uma responsabilidade que ele nem sabia que ele ia ter nesse momento, até porque o Corinthians tinha 2 goleiros muito bons, que eram o Cássio, que inclusive Bidou já vai poder fazer sua estreia pelo Cássio Cruzeiro. Ramos, hein? E também o Carlos Miguel, que foi pro Nottingham Forest. Não dá pra culpar 100% ele também, né? Eu entendo que ele tem a responsabilidade dele, mas pra mim não dá pra falar que a culpa é 100% do Donelli, apesar de falhas que a gente ainda vai ver. Porque, querendo ou não, ele é um goleiro que agora assumiu o Corinthians. Acho que ele vai receber essas oportunidades até pra tentar, de certa forma, blindar o Donelli, né? Porque senão Ele o acabou Donelli de vai... renovar. O Donelli né? vai começar a tomar muito gol, assim, porque vai ser uma coisa normal que vai acontecer, até porque o Corinthians Mas é eu um não time achei que é muito tanto atacado. assim, gente. Não acho que ele tem que ser culpabilizado, Porque mas... ele não tá fazendo milagre. Mas eu acho que vai exatamente. chegar... Se a gente começar a projetar um Corinthians que vai sofrer muito no campeonato, vai se passar muito por parte do Donelli. Será que Mas, o gente, aí goleiro o torcedor, aí convenhamos, você tem que ter a frieza de Mas- poder olhar e saber. Agora Mas o vai ter torcedor frieza, não tem. amigo. Cara, o mas a torcedor gente não é torcedor, a gente tem que ter Ah, a frieza bom. aqui de falar que a culpa eu não também, é dele, mas né? a gente tá A falando gente que tá a no nosso culpa É não igual é você dele. colocar no colo do Larúcia, não é culpa do Larúcia, cara. Quem? O cara, Não, mas a do gente... Larúcia. Eu não Ah, tô Russo era colocando... do Karate Kid, né? Não tô colocando a Isso culpa aí em é da cima sua dele, época. não. Daniel San. Eu acho só que o Corinthians vai também ter que blindar o seu jogador, porque senão vai sobrar ali pro Donelli, que não tem nem 50% da culpa disso tudo que tá Mas aí é acontecendo. bom que ele toma uma pressãozinha. O Bruno falou dessa questão do Donelli, que acaba sendo a imagem da derrota. Eu cito um outro jogador que resume o atual momento. Lucas Piton.
Gol da vitória até então, né, 1-0, deixa o campo sangrando para Nossa, ser sim. substituído. É tudo que o Corinthians poderia ser e não consegue mais. E vamos lembrar da trajetória do Piton, revelado no Corinthians. O Corinthians vende pro Vasco por um valor de 20 milhões de reais e não vê a cor do dinheiro. E a torcida não gostava do Piton. Não hein? gostava do Piton e todo esse dinheiro que o Vasco pagou pelo Piton, que na época o Corinthians falou, nossa, estamos vendendo o Piton por uma bala aqui, né? Vamos se livrar dele. O Corinthians não viu a cor porque pagou dívida com a própria agência que levou o Piton E pra tinha que fora. renovar com o né? Fábio Santos, também tem essa. Não, cara, Os caras o foram Piton, renovar acho com que o não. Fábio Eu Santos. sempre gostei do Piton. Não, tinha que renovar, assim, o clube acho que sentiu que tinha que renovar e aí falou, bom, a gente tá liberando um lateral esquerdo. Ah, sim. Não tô Beleza. falando eu, Pedro, que Ah, acho que sim, deveria sim. renovar com o Fábio Santos, não. Até acho que o Piton era titular nesse time esse ano. Lógico. Começando Sim, o Piton sim, era não tem titular, dúvida. cara. Se juntar os dois não dá uma perna do Piton. Não, o Hugo e o Bidu. Você foi a favor do Bidu ontem no Foi, prédio. verdade. Me arrependi. O Bidu é difícil, hein? Cara, escalar ele do meio pra frente talvez funcione Não, melhor. para, aí mas- virou professor Pardal agora. É o Milito do Corinthians, Bidu é que complicado, bota cara. Batalha e Saraiva na zaga. É que, pô, talvez, ele fez pro jogo aquele de hoje. golaço lá contra o Cuiabá, deu aquela iludida, né? E, enfim. Gente.